Romanos capítulo 1, versículo 16 está escrito: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. No momento em que Paulo escreveu essas palavras aos romanos, ele poderia, segundo a lógica daquele contexto, ter algumas razões para se envergonhar do Evangelho. Em primeiro lugar, o Evangelho para muitos se tratava da história de um carpinteiro que dizia ser o Messias prometido nas Escrituras, mas que sofreu uma morte vergonhosa na cruz. Em segundo lugar, Paulo, no passado, tinha sido um perseguidor de cristãos, e agora ele se tornara um ativo seguidor de Cristo, o que fez com que ele tivesse que rever tudo o que ele acreditava e reconhecer que estava errado. E em terceiro lugar, o Evangelho era desprezado pela alta sociedade política romana da época e pelos cidadãos em geral, como os comerciantes, os camponeses e os escravos. Significa que aquele que estivesse defendendo Cristo e o Evangelho não encontraria simpatia aos olhos do povo. Pelo contrário, seria ridicularizado e em algumas situações seria levado à morte. Só que, mesmo diante dessas circunstâncias, Paulo não deixou de pregar o Evangelho e ele ainda se sentia honrado por causa disso. Paulo entendia que o Evangelho é o poder de Deus. A palavra poder, utilizada no grego, significa dínamo ou dinamite. O Evangelho tem um poder devastador na vida do ser humano, de uma forma positiva. Aquele que o recebe verdadeiramente tem a sua vida transformada para melhor. Por isso, Paulo não se sentia envergonhado. Pelo contrário, ele falava com ousadia e com autoridade sobre a vida de Jesus e sobre como ele se sacrificou para salvar a humanidade. Apesar do seu passado, ele escreveu em Romanos capítulo 8 que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque em Jesus a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Se você sente vergonha do Evangelho, saiba que por trás do modo de vida simples de Jesus estava ali o Filho de Deus, que deixou a sua glória e se fez homem para morrer em nosso lugar. Se no seu passado existem momentos que te causam vergonha e dor, lembre-se de que o Senhor já te perdoou. E mesmo que o inimigo venha te acusar, você agora é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e o Senhor coloca diante de você coisas novas. Quanto a ser aceito ou querido pelas pessoas, a Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que agradar a homens. Permaneça firme na sua fé e no seu propósito de servir a Deus, pois há uma recompensa maior aguardando por aqueles que entregaram sua vida ao Senhor. Eu quero orar por você. Senhor, nos perdoe se em algum momento nós sentimos vergonha de declarar às pessoas que somos teus servos e de assumirmos uma postura cristã diante dos homens. Nos orgulhamos do Evangelho, porque cremos que ele é a manifestação do teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Que a nossa vida seja um instrumento em tuas mãos, para que outros te conheçam e se rendam a ti. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e seja membro do canal para apoiar esse projeto. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.